Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula de Sociologia nós falaremos a respeito das origens da Sociologia. Os conteúdos que serão abordados na nossa aula serão os seguintes. Primeiramente, nós falaremos a respeito da biografia de Jean-Jacques Rousseau. Nós falaremos a respeito do contexto histórico no qual Jean-Jacques Rousseau ele viveu e fundamentou o seu pensamento. Nós iremos compreender ali as características do pensamento de Rousseau, tal como a teoria do contrato social, que foi a sua principal contribuição como filósofo iluminista e principalmente como fundamentador da ciência sociológica. Ele nasceu em Genebra, na Suíça. Ele foi criado pelo pai e na adolescência ele estudou numa rígida escola religiosa. E ele demonstrava um grande interesse pela leitura e pela música. Ele acabou abandonando a música e seguindo pela questão da literatura. Todos os pensadores contratualistas, o Rousseau ele é o que mais se aproxima dos ideais democráticos. O contexto histórico no qual Rousseau ele viveu foi durante os séculos 17 e 18, o auge do absolutismo, aquela sociedade do antigo regime caracterizada pela sociedade de ordens, sem mobilidade social, o clero, os representantes da igreja, justamente dominavam as pessoas através do poder religioso, amparados, pelos membros da nobreza que representavam ali o poder político, o poder bélico. E dentro da classe do povo, ela era dividida entre os burgueses, que eram os comerciantes, os produtores, e os camponeses, aqueles que eram ligados principalmente à gleba, principalmente ligado ali ao trabalho na terra. E no sistema político predominava o absolutismo monárquico, só que, porém, na sociedade francesa, esse absolutismo monárquico ele era amparado religiosamente com a teoria do direito divino dos reis. Então, certamente, o absolutismo ele era o principal alvo das críticas do movimento iluminista, porque o movimento iluminista ele defendia a liberdade, igualdade e fraternidade. Só que o que acontecia? Se alguém falasse mal do rei, escrevesse algo sobre o rei, essa pessoa ela era presa e, dependendo do que ela fazia, ela poderia ser condenada por crime de lesa majestade. E, nesse sentido, o iluminismo ele surge como uma proposta racionalista, baseada na razão, assim como o Renascimento e o humanismo. Ele era anti-absolutista porque ele lutava contra esse poder absoluto dos reis. Ele defendia que o poder do rei ele deveria ser limitado. A igreja, na época, ela era mais política do que religiosa. Mas, para resumir todo o pensamento de Rousseau em uma única frase, a frase com certeza seria essa: o homem nasceu livre e por toda parte está acorrentado. Aquele que julga ser senhor dos demais é de todos o maior escravo. Segundo Rousseau, no estado da natureza, todos os homens são bons, ou seja, todos os homens nascem bons. Só que esse período do estado da natureza ele é conhecido como a liberdade natural. Para o Rousseau, o que faz, digamos assim, os homens se tornarem maus é a questão da desigualdade social, que nós podemos exemplificar aqui através da corrupção. O que acontece? O ser humano ele era bom, ele vivia no estado de liberdade natural, só que a partir do momento em que as desigualdades sociais vão surgindo, ele acaba ficando mal. Os seres humanos, com o passar do tempo, como o ser humano ele tem, em essência, a questão de ser competitivo, ele acaba renunciando ao estado da natureza. Então ele perde a sua liberdade natural. E o Rousseau ele dizia que a raiz do problema da desigualdade social está justamente
dentro da propriedade privada. Segundo a teoria do contrato social, os seres humanos, para viver em sociedade, eles deveriam renunciar os seus interesses privados para que assim todos vivessem em igualdade. E dentro dessa perspectiva, dentro dessa renúncia dos interesses privados, o Rousseau defendia que a soberania da nação ela reside no povo. Cada homem é um legislador, ou seja, ele cria suas leis e ele vive dentro dessas leis. O pensamento de Rousseau é o que mais se aproxima do pensamento democrático. Ele criticava muito porque a propriedade privada ela está ligada à formação da sociedade civil. Aqueles que não tinham, como eles estariam à margem, eles iriam se corromper. Então, por aqui, pessoal, eu encerro essa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.